X-World Properties, aluguel de casas de luxo em Orlando, apresenta Segredos do Dr. Ray. Querido Brasil, meus irmãos latinos, até nossos irmãos americanos, bem-vindos a CBTV Internacional, tomando o mundo da mídia. Gente, você está no programa dos Segredos do Dr. Ray. Falando em segredos, eu estou com a lindíssima Maria. Olha que raça mais linda, gente. Desculpe ser racista, mas olha que raça mais linda. Gente, sabe que hoje em dia, eu nunca conheci, em 27 anos de cirurgia, mulher que gostasse do seu braço. Não se preocupa, tem coisas que o homem não gosta. Eu explico em outro programa, ok? Mas eu nunca conheci uma mulher que gostasse do seu braço. Vou explicar algumas regras do braço, ok? Então, esse é chamado ângulo da juventude. Quanto mais fechado o ângulo, mais bonito. Quanto mais aberto o ângulo, mais feio. Então, você vê que ela tem um ângulozinho bonito. Se você está super ocupado, não tem problema. Eu faço um furinho aqui atrás. Eu vou enfiar esse equipamento chamado cânula no seu braço. Daí eu faço outro furinho aqui e outro aqui, para dar definição aos deltoides, tríceps e bíceps. Mas, gente, tem um certo custo associado com isso, né? Se você pode fazer você mesmo, por que não? Então, gente, o trapezoide é muito bonito, ele é um músculo muito bonito, aquele vestido seu. E para os irmãos fica super bonito, né? Deltoide, no homem é o mais importante, deltoide, bíceps e tríceps. Então, você vê que todas as estátuas gregas romanas, sempre a ênfase é no trapezoide, né? O deltoide, bíceps e tríceps. Então, gente, eu já mostrei em outro programa como fazer o alongamento, ok? Queridíssima Maria, pega o pezinho para mim, 5 libras. Então, gente, o primeiro exercício que eu quero que você faça, o momento que você levante de manhã, não precisa ser academia, não precisa nada, é esse aqui. Então, você vai pegar o bíceps, né? E o brachioradialis, que é esse músculo muito aqui, ok? Então, número 1, eu quero que você faça 5 sets de 10 repetições, 5 libras, 10 libras, 15, 20, 25, 30, ok? O próximo, gente, eu quero que você deita aqui para trás assim, e eu quero que você faça esse exercício assim, ó. Começa retinho, né? Em 90 graus. Em 90 graus. Olha como amo o modelo brasileiro. É tão inteligente, típica brasileira. Inteligente, alegre, topa toda parada. Então, esse é o segundo exercício, ok, gente? O terceiro exercício vai ter 5 libras desse lado e 10 libras do outro. É só fazer assim, ó. Só fazer assim e depois assim, ok? Então não importa, 5 sets de 10, ok? Se você quer dar um pouquinho mais ênfase ao seu tríceps, você pode fazer esse exercício adicional, mas não é necessário. De vez em quando eu faço, quando me sinto um pouquinho fraco. E terminamos com 2 exercícios importantíssimos. Esse aqui se apoia de um lado, porque esse músculo trapezoide, ele fica muito bonito no vestido. Olha que coisa mais linda que fica. Então, é só levantar assim, 5 sets de 10 repetições. Começando com 5, 10, sempre os mesmos pesos, ok? Ó, faz assim, ok? E o último exercício que eu quero que você faça, na verdade, ele é muito, muito simples. E o último exercício, gente, é o mais importante. O ombro o deltoide é o mais bonito músculo de todo o ser humano, ok? Fora do bumbum. Então, vamos começar. Eu gosto de começar com nada, 5 sets de 10, e daí começa com 5 librazinhas, ok? Não quilos. Então, 10 repetições, ok? E faz quanto você aguenta. Algumas não aguentam mais que 5 libras. Mas olha como fica, só ela fazendo esse exercício já fica bonito, ok, gente? Então, eu quero que esse ano você cuide de você mesmo, porque a hora do Brasil chegou, não é? Olha o coraçãozinho para nossa audiência. Gente, olha, nós temos 800 músculos, mesmo nos nossos ossos nós temos proteína. Nós somos proteína, gente, nós somos proteína. Olha, aquela palmeira que você vê lá no seu quintal, ela tem uma aparência quase de outro planeta.
porque é uma proteína diferente, ok? Então a proteína animal, ela é bem diferente da proteína da planta. A proteína animal, ela tem 8 ou 9 aminoácidos essenciais que nós, seres humanos, não podemos produzir. O que seria viver uma vida sem os aminoácidos essenciais? Seria como tirar cada segundo tijolo da sua casa. A casa estaria muito fraca ou cairia. Não é possível manter, nem esquece reparar, manter a vida sem a proteína. O seu coração é feito de proteína animal, o seu cérebro tem muita proteína, os seus músculos, seus ossos, tudo, ok? Então, gente, eu comecei a vida como veterinário. Claro, hoje sou cirurgião, 27 anos. Tenho uma casa cheia de animais resgatados do Brasil, do México, enfim, minha mansão cheia de animais. Ó, tô aqui na minha mansão em Orlando. Gente, então eu amo os bichinhos, mas nós não... Eu amo as vegetarianas, mas nós não somos vegetarianos, ok? Nós somos omnívoros, como um urso. A metade frutas e verduras e metade proteína animal, ok? Vamos dar uma olhadinha em todos os animais vegetarianos, herbívoros. Olha que gordo que é o hipopótamo, olha que gordo que é o rinoceronte. Até a girafa, olha o tamanho da barriga dela. Gente, eu sou mormon, o mormon não acredita que a gente vende os primatas. Olha o orangotango no zoológico, olha a barriga enorme dele, ok? Então, e olha os animais que são carnívoros. Olha que sexy que é a onça. Olha que sexy que é o jaguar, né? Olha que sexy que é o leão e o tigre. Que animais mais lindos. Molha o lobo e olha que magrinho que ele fica. Então os animais carnívoros, eles são super magros. Então tem 3 maneiras de perder peso. Eu sei que você sabe as primeiras 2. Exercício e dieta. Qual é a terceira maneira de ficar magrinho? Termogênese. Termogênese. O que é termogênese? Aquele pedaço de bife, é verdade, tem 200 calorias. Mas ele leva 24 horas e 600 calorias para digerir. A carne, ela queima muitas mais calorias que ela tem. Por isso que todos os animais carnívoros são magrinhos. E todos os animais herbívoros são gordinhos. Então, gente, não é acidental que até os deuses, Jesus Cristo deu o que por 5.000? Peixe e pão de centeio. Não havia trigo na Judéia naquela época. Ok, você não é cristão. O que é que Moisés deu para os 2,5 milhões saindo do Egito? Ele deu codorna. Por favor, abre Gênesis. Então, gente, ele deu mana e codorna. Então, até os deuses estavam na dieta paleolítica. O que significa paleolítica? Antes da agricultura moderna. Neolítica, agricultura moderna. Paleolítica, antes da agricultura. Em outras palavras, os nossos ancestrais que viviam nas selvas. Então, daqui em diante, eu quero que você faça o seguinte. Faz de conta, quando você está indo para o Publix ou Safeways, que você caiu, que o avião seu caiu na floresta tropical. Tem sal? Não. Não compro sal. Tem aquele Cocoa Puffs? Não tem. Tem arroz na floresta? Não tem. Tem leite na floresta? Não tem. O que a floresta tem? Todos os tipos de carnes e frutas e verduras. Então, daqui em diante, você está finalmente séria em ficar magrinha, saudável, parar aquele envelhecimento. Dieta paleolítica, que é baseada principalmente na proteína animal. Qual é o nosso alvo? Qual é o seu pezinho em quilos? 60 quilinhos é 2 gramas de proteína por cada quilo. Mínimo 120. Na verdade, a gente não é muito eficiente. Então, eu quero que você consome pelo menos 200 gramas de proteína animal por dia, e proteína só tem um problema, ela baixa o pH. Então, para manter o pH, frutas e verduras, ok? Então, daqui em diante, gente, siga a dieta dos deuses, a dieta paleolítica.
Então, segredos é só aqui. Segredos do Dr. Ray na CBTV Internacional. Porque a gente ama você. Gente, é desesperante. O IBGE demonstrou que em 7 anos o Brasil vai ser exatamente como o americano. E o americano, coitadinho, está super doente, está super acima de peso. Como a nossa raça, a raça mais linda do mundo, vai acabar gordinha como os americanos. Então eu estou aqui desesperado, falei desesperado. Eu chamei o Rubens Gomes para me ajudar. Ele já me ajuda meus pacientes, já cura todos os meus pacientes, mas agora vai ajudar vocês finalmente escolher a dieta certa. Rubens, então eu quero que você toque muitas perguntas para você, então eu vou correr. Muito obrigado por estar aqui no nosso programa, né? Nosso programa Segredos do Dr. Ray, né? Porque eu falo a verdade mesmo, para arrebentar. Só aqui na CBTV Internacional, né? Rubens, eu quero rapidamente perguntar para você, porque todo halterofilista, todo bodybuilder, ele come cada 2 ou 3 horas, pela certeza cada 4 horas. Sim. E depois ficar falando um pouquinho das gorduras. Eu tenho medo do abacate, mas aqui são queimadores de gordura. Então, explica para mim primeiro, porque todo halterofilista come cada 3 ou 4 horas. Sim, realmente todo bodybuilder ele se alimenta com uma frequência maior do que uma pessoa normal. E eu incentivo, inclusive, que o meu cliente faça o mesmo, que ele também coma com uma maior frequência. Primeiro porque ele precisa atingir realmente o volume total de proteínas que ele precisa consumir, carboidratos, gorduras, que seria, o que for rapidamente, digamos a menina pesa 60 quilinhos. Quantos gramas de proteína ela devia consumir para cada quilinho que ela pesa? Rapidinho, matemática. Os brasileiros não gostam muito dessa minha lógica, tá? Sim. Mas eu sempre coloco a proteína muito alta na dieta dos meus clientes. Eu tenho uma visão um pouco diferente da escola brasileira de nutrição e eu calculo sempre doses de 2 até 3 gramas por quilo de peso corporal. Em outras palavras, gente, mais ou menos 200 gramas de proteína por dia, ok? Então uma latinha de atum é 10, faz o cálculo. Por isso que o seu papagaio come o dia inteirinho, o seu cachorrinho come o dia inteirinho, é por essa razão. Você tem que consumir mais ou menos 200 gramas de proteína por dia. Isso vai auxiliar não só na construção da massa magra, mas todos os processos recuperatórios do seu corpo, quem passa por uma cirurgia, quem passa por uma sessão de treino extenuante. Tudo isso a proteína vai ajudar. Vamos voltar para a termogênica, porque eu acho que talvez a coisa mais importante, né? Perder peso é dieta, exercício e termogênesis. Irmão, bem rapidinho, não é verdade que tem gordura e queima gordura? Por exemplo, não é possível comer pera e não perder peso. Explica para nossas amigas em casa o que é as ômegas, né? E o que é que pode comer abacate. Sim, basicamente a gordura, todo alimento tem um fator térmico, todo alimento tem um fator térmico. E o que a gente chama de termogênico é quando um alimento ele tem um fator térmico superior às calorias que ele entrega para você. Então, quando você consome gorduras, por exemplo, de boas qualidades, o processo de queima dessas calorias será maior do que o quanto você ingeriu. Então, gorduras como o abacate, algumas oleaginosas, alguns óleos de peixe, principalmente, são fundamentais para se perder gordura ao longo do dia. Tudo, obviamente, vai do equilíbrio que você faz com o resto dos alimentos que você consome. Não adianta você consumir o abacate porque nós falamos que é bom, o óleo de peixe porque falamos que é bom, comer muita proteína e ainda a partir disso comer um monte de alimento processado, industrializado, que daí não vai dar certo, infelizmente. Irmão, claro que nada na vida é 100% perfeito, né? Tem sempre um lado ruim. Qual é o lado ruim? E é por isso que a gente come frutas e verduras, né? Qual é o lado ruim do consumo da proteína? A gente vê que todo bodybuilder, ele toma muito suco de laranja. Qual é o perigo da proteína? Bom, o maior perigo da proteína é o aumento dos potenciais hidrogenados no seu corpo sobrecarregarem seu rim, mas você tem que, obviamente, ter todo um histórico preponderante para isso. Se você não tem nenhum histórico, se você se cuida, se hidrata da forma correta, consome as vitaminas, os minerais, que as pessoas não dão atenção para os minerais hoje, provavelmente você não vai ter problema nenhum, né? Então, e outra, esse aumento de proteína, doutor, ele está associado à sua necessidade. Então, a pessoa que treina mais, que tem mais exercício físico, ela precisa de mais proteína do que uma pessoa que não treina. Traduzindo, uma mão de proteína a cada refeição, mais ou menos 10 gramas de proteína e 3 mãos, gente, de frutas e verduras. Então a proteína vai infelizmente abaixar o seu pH, que é ruim para os seus rins, mas as frutas e verduras vão balancear o seu pH, que tem que ficar mais ou menos 7,4, né? Irmão, vamos terminar nesse ponto aqui, porque talvez é o ponto mais importante. É ou não é, 2 partes da pergunta, que não vale a pena ir para a academia sem comer as proteínas, explica pra gente por quê. E
o paciente também está traumatizado, como a halterofilia, um tipo de trauma também, né? Exercício, cirurgia. Qual o valor no paciente traumatizado, no atleta traumatizado? Por que é tão urgente a dieta? E vamos tocar um pouquinho nos suplementos também, porque hoje em dia, né, a gente come só 5 plantas e 3 animais, dos mais venenosos. E na era paleolítica, antes da agricultura moderna, a gente comia 200 plantas e 100 animais. Por que é importante suplementar hoje em dia? Bom, basicamente é difícil quando você tem uma dieta restritiva você atingir todos os minerais em quantidades suficientes. Então, tem sim a suplementação um papel fundamental hoje na boa qualidade de vida do ser humano, na recuperação, no bom envelhecimento principalmente. E para quem treina, obviamente, ele ajuda você a ter um score de aminoácidos melhores, a ter uma recuperação melhor através de alguns compostos que apesar de secundários, são muito favorecidos para quem pratica exercício, como glutamina, creatinas, que são, obviamente, todos oriundos das proteínas animais, mas que encontramos com mais facilidade via suplemento. Caso contrário, a gente teria que consumir valores calóricos extraordinários que não seriam possíveis a gente consumir, né, doutor? Então, é importante que as pessoas deem uma atenção realmente especial para a alimentação e, pegando o gancho do que o senhor disse, de fato, ir para a academia e não consumir os nutrientes que você precisa, realmente lentifica todo o processo de ganho, de evolução, e é importantíssimo que você alinhe, obviamente, a questões do treinamento com a questão nutricional, que é o que vai fazer o indivíduo chegar realmente cada vez mais longe com a sua performance e com a sua estética. Então, construir um músculo, gente, sem nutrição é impossível. Ele é bom demais, mas eu vou dizer, é impossível. E sarar a pele, né, a cirurgia, também é impossível sem a proteína, gente. Agora, o ponto que todo mundo queria ouvir. Você, irmão, 60 títulos, você já foi desleal à sua dieta? E o que você faz quando você é desleal? A gente termina nesse ponto, você não ir cortar o pulso em casa. Quando você é desleal, que todo mundo é desleal, você é desleal e o que você faz quando você é desleal? Os meus 60 títulos foram como treinador, né? Então eu não precisei ficar em dieta restrita como os meus atletas, na verdade. Sim. Mas, de fato, os meus atletas seguem uma dieta rigorosíssima por muito tempo, de forma muito profissional, muito monitorada. Eu, como não fui atleta, sim, também falhava às vezes, mas o mais importante é a consistência, doutor. Então, a partir do momento que você errou no momento, você tem a possibilidade de no outro dia voltar para o seu padrão dietético, seu padrão alimentar normal e seguir com a sua rotina boa. O problema é quando você faz do erro uma constante e aí aquilo se torna o seu novo estilo de vida. É aí que os problemas começam a surgir. Gente, eu tive 6 vencedores da medalha de ouro nas Olimpíadas com pacientes e o melhor do melhor é 85% leal à sua dieta. Até é bom que de vez em quando você come aquele chocolate que tem PEA, fenoethylamine, que é muito bom para o seu corpo, mas se você é desleal, o Dr. Fuhrman escreveu um livro muito importante falando sobre o jejum. Jejum de 2 refeições completo, nem água, ele devolve você onde estava. Então, jejum, como Jesus fez, é muito bom para devolver você onde você estava antes, ok? Jejum. Obrigadíssimo, irmão. Muito obrigado por compartilhar com nossas irmãs e irmãos em casa os segredinhos da nutrição. Obrigado. Vamos fazer um coraçãozinho? Você é muito forte demais, eu acho. Olha a dificuldade dele. A câmera, eles vão dizer pra você, quando a gente tá estressado, a gente encontra uma baby, acabou o nosso stress. Mas a mulher é um pouquinho oposto. Quanto mais estressada ela está, mais desliga o libido dela, entendeu? Verdade. E a peninha é que Deus fez o seu sexo. Deus fez o seu sexo. Olha, todos nós mormons, nós fizemos 4 anos de seminário, é forçado na igreja mormon, então nós conhecemos a Bíblia muito bem. Olha no Velho Testamento, quantos capítulos é simplesmente quase uma descrição pornográfica do sexo. Não é não pornográfica, mas é uma descrição do sexo. Vários capítulos na Bíblia é só sexo. Então, Deus criou o seu sexo. Sabe quantas calorias você gasta numa esteira na academia? Como você acha, Maria? Umas 350. Como você é inteligente, é exatamente isso, 330, 350, nossa. Não que eu corra muito, não. Coisa mais linda, mas é tão linda, né? Tão inteligente, linda. É 350, gente. Quanto é 350? Uma banana. Vou correr 1 hora para gastar 350 por causa de uma banana? Gastou uma banana, gente. Então, quanto calorias você queima
no sexo bem feito. Claro que eu tô dizendo sexo brasileiro, né? Não é esse negocinho de 15 minutos que você vê nos Estados Unidos. Eu tô falando sexo brasileiro, né, gente? Eu vou dizer uma regrinha do brasileiro. A gente não valoriza o homem brasileiro. Em todo lugar do mundo, Ray, olha a brasileira mais linda do mundo, é a melhor mãe do mundo, é a melhor avó do mundo, é a melhor filha do mundo, é inteligente, o toque dela é mágico, ok, blá, 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 blá. Sempre falando bem da brasileira, e é verdade, a melhor mulher do mundo é a brasileira. Não tem um pacote que inclui tudo como a brasileira. Não existe, o mundo sabe, a gente sabe, todo mundo sabe. Mas sabe quem não é valorizado? É o homem brasileiro. Nunca, nos meus 45 anos fora do Brasil, eu ouvi um elogio do homem brasileiro. Então, eu agora fazendo campanha, eu vou elogiar o homem brasileiro. O homem brasileiro, ele tem fé em Deus. O homem brasileiro, ele é dizimista. O homem brasileiro, ele é um ótimo pai. O homem brasileiro tem uma coragem. Você fratura, olha o Machida, você fratura o braço do brasileiro, ele continua lutando. Eu arrebentei o nariz de um gringo, ele começou a chorar como menina. Eu fiquei chocado. Ele é corajoso, valente. 5 horas, todo escritório americano está fechado. 8 horas, o escritório em São Paulo está cheio de... Os homens ainda estão lá dentro. Então, gente, a gente não valoriza... E esse machismo, ele está acabando. Essa geração está muito, muito melhor. Então, valorizamos o homem brasileiro, mas no escuro. A gringa caía pesado em cima de mim. Sabe por quê? Porque a gringa sabe que o brasileiro é outro nível. A regrinha entre nós brasileiros, que a gente não fala para um país conservador, Brasil. Olha a regrinha entre o homem brasileiro, a gente não fala para vocês. A regra entre nós é, essa menina não explode 3 vezes, desculpe usar um adjetivo tão coloquial. Mas se a menina não tem orgasmo 3 vezes, o brasileiro não para. Ele não para. Então, acaba sendo a noite inteira. Quantas calorias a gente queima com o sexo bem feito desse estilo? 10.000 calorias, gente. Que? São 10.000. Nossa, eu ia errar feio, porque eu ia falar 850. O homem brasileiro é tão bom, porque eu falei dessa regrazinha que nós temos, o homem brasileiro, que a gente é cavaleiro, a gente espera pra ela. Então, quando a menina brasileira chega no orgasmo dela, a gente tá bem pertinho dela, a gente observa ela. Olha a Tem mais cuidado, né, com a mulher, assim. Você que é bióloga, olha esse custo em calorias. Muito. Ela tem uma gotinha de suor em cada poro dela, número 1. Número 2, os 1000 ligamentos dela estão todos em tétano. Tétano na medicina significa flexão. São 1000 ligamentos em completa flexão. Nossa. E todos os 800 músculos dela estão em completa flexão. Em frente de você. Isso são 10.000 calorias, gente. Então, queremos devolver para a mulher a sexualidade, a sensualidade. Pelo menos 2 vezes por semana. Mínimo, ok? Isso que Deus criou, né? Na hora certa, no lugar certo. Então, gente, o que está acontecendo, para trazer de volta essa sensualidade, hoje fazemos muito vaginoplastias. Número 1, a gente aperta um pouquinho aquele canal vaginal, porque a coitadinha ela teve 1 ou 2 bebês, ou só geneticamente ela está um pouquinho aberta, entendeu? Número 1. Número 2, a gente levanta os labiozinhos dela, não talvez uma menina tão branquinha como você, mas a brasileira que é mais minha cor... o momento aquele lábio interno, ele abaixa um pouquinho mais que o lábio externo, labia major, labia minor. Quando ele cresce um pouquinho além, que vem só daquela explosão hormonal dos 13, 14, 15, ok? Aquele lábio não foi desenhado para ficar para fora, então ele escurece na hora. Então nós levantamos ele por dentro, sem cicatrização. Então, apertamos o introitus, que é o buraquinho da vagina dela. Nós injetamos células de tronco no ponto G dela, que quase tapa o canal dela. É só tocar, ela explode, entendeu? Tem cirurgia pra tudo, então. tudo. E a gente levanta os labiozinhos internos dela. E a última coisa, todo homem americano, ele é circuncisado. Eu espero que essa seja a palavra brasileira. Jesus foi circuncisado e Moisés foi circuncisado. Você, eu espero que seja doutora logo, você vai entender que nada baixa as doenças sexuais como a circuncisão. Agora entende porque Jesus e todos os profetas fizeram. E outra coisa,
a sensibilidade fica loucamente muito mais. Aquela pelanquinha crescendo em frente ao seu glans, a cabecinha do seu clitóris, cada uma cresce mais e mais e mais e mais e mais. Vai chegar um dia que você nunca vai mais ter orgasmo. Então, resumindo, tiramos a pelanquinha da cabecinha do seu clitóris, levantamos os lábios internos e clareamos eles. Colocamos um pouquinho de sal de tronco nos seus lábios externos, porque lábio grossinho é mais bonito. Injetamos o ponto G e apertamos o furinho. Então, gente... Ninguém vive sem sexo, então. Não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa, Não tem mais baby, desculpa. ok? Isso é chamado vaginoplastia, que eu faço aqui nas minhas clínicas em Miami, Fort Lauderdale, Orlando. Onde mais que eu estou? Boca Raton. Próxima vez, mais segredos no CBTV Internacional com o Dr. Ray. Secrets of Dr. Ray. Segredos do Dr. Ray. Segredos do Dr. Ray. Oferecimento X-Word Properties.